O Saci de Goiás. A moça que nos conta esse relato é de Itaberaí, Goiás. E o relato que ela vai contar aqui aconteceu com a sogra dela e os seus 6 irmãos. Bom, ela conta que quando eram pequenos, ela e os 6 irmãos trabalhavam em uma plantação de arroz, na fazenda onde eles moravam. Todos eles trabalhavam, eram 7 crianças contando com ela. Eles levantavam cedo todo dia, assim que o galo cantava. Na época não tinha relógio, né? Então quando o galo cantava, eles levantavam, tomavam café, arrumavam a capanga e iam para a plantação. O pai deles ia na frente e eles iam logo em seguida. E assim foi por muito tempo. Um certo dia eles tomaram café, foram, como de costume, para a plantação e no caminho tinha muito mato, muitas porteiras. E ela e os irmãos contam que a poucos quilômetros de onde eles trabalhavam tinha uma porteira e muito mato ao lado. E antes deles abrirem a porteira, eles viram ali ao lado um homem muito alto, negro, magro e dos olhos vermelhos. E detalhe, ele só tinha uma perna e usava um cachimbo na boca. E contam também que ele estava sem camisa e usava uma espécie de pano vermelho na frente. E diz que ele ficou ali parado, observando a sogra dela, né? Os irmãos, as crianças também ficaram observando ele, ficaram ali um olhando para o outro. De início acharam que ele era algum moço, algum rapaz que morava ali na redondeza. E diz que esse moço não falava nada, só ficava ali observando. Até que aquele moço olhou fixamente para o irmão mais velho da sogra da moça que nos conta esse relato e tacou nele um galho que ele segurava nas mãos. Tacou no irmão dela e saiu, se afastou para o meio do mato. Inclusive machucou o irmão dela, que ficou lá questionando o porquê daquilo, por que ele fez isso. Mas diz que o moço não falava nada, ele só ia se afastando. Diz que eles passaram a porteira e o moço continuava lá agora um pouco mais para dentro da mata. Eles continuaram ali pelo caminho depois da porteira, olharam para trás e o moço continuava lá. Até que eles sumiram no caminho e não enxergaram mais o tal do moço, que talvez fosse o Saci. Chegando lá na plantação, o pai deles já estava preocupado, porque eles demoraram mais do que o habitual. Então eles contaram o acontecido para o pai deles, que na hora parou de fazer o que estava fazendo e ficou escutando a história deles. E a sogra dela diz que o pai dela ficou o dia inteiro sem dizer uma palavra, até chegarem em casa e contar para a mãe deles o que aconteceu. Inclusive mostraram a perna do irmão da sogra dela, que estava toda ralada por conta daquele galho que aquele Saci tacou neles. E foi aí que os pais deles se deram conta de que foi o Saci que fez isso. Até então eles achavam que era um moço ali das redondezas, mas eles deram a descrição, tudo. Falaram, foi o Saci. E ela diz que hoje em dia a sogra dela e os irmãos se reúnem e contam a mesma história, mas hoje em dia eles riem disso. E ela diz que não tem como ser mentira, são 7 pessoas contando a mesma história. Inclusive, hoje em dia, o irmão mais velho da sogra dela, o que tomou a galhada do Saci lá, tem 65 anos e diz que ele é um homem muito sistemático. E conta muito sério esse fato. E diz que nunca mais passou por outra experiência com o Saci, depois que eles descobriram que era o Saci. Anjo Herói. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo Fulana, sou muito fã do canal e aqui me sinto em casa, porque desde pequena eu vejo, ouço e sinto coisas paranormais. Esse é o segundo relato que envio, de muitos que estou escrevendo. Deus abençoe você, sua família e todos que estão assistindo. E bora lá pro relato, pode ficar sussa que não terá nomes, pois não é tão longo assim. Certa tarde, lá pelas 6 horas, eu, com os meus 14 anos, decidi ir à pracinha do meu bairro rural. Amava passear de tardezinha, voltava de noite, porque na minha adolescência gótica e rebelde não me dava bem com os meus pais. Por conta disso, eu chegava da escola e logo depois saía fazer hora na rua. Cheguei, me sentei, como de costume, comecei a ler, as horas passaram. Quando dei por mim, já era 8 horas da noite.
Decidi voltar para casa, pois se demorasse mais, ia caçar encrenca com a minha mãe. O caminho de volta demorava uns 8 minutos. Eu morava numa vielinha. Tinha uma pequena escada na entrada da casa, 2 muros baixos que formavam um corredor até a porta de entrada. Assim que adentrei pelo portão, senti um arrepio. Desci as escadas, parei em frente à porta de entrada, chamei logo meu irmão, que tinha 7 anos na época. Ele veio. Até ele abrir demorou uma eternidade, visto que eu já sentia uma vibração ruim. Por azar, tinha uma corrente para reforçar a segurança. Ele ficou lá uns 5 minutos. E esses 5 minutos eu guardo na memória até hoje. Nesse tempo da abertura da porta, eu senti algo me observando. Olhei à minha direita, em direção à escada, e lá estava um ser todo preto, sentado no murinho, meio encurvado. Quando ele percebeu que eu o vi, ele abriu um sorriso maléfico e enorme, que tinha dentes pontiagudos grandes, fora do normal. Eu paralisei. Foi quando senti um vento. Depois, um anjo loiro com uma espada na mão, flutuando alto do chão, passou na minha frente, olhou nos meus olhos e foi em direção àquela criatura. Eu soltei um grito. Então se formou um círculo de luz e o vulto preto fugiu em direção à viela. Já essa luz em minha direção foi sumindo. É isso? Nisso, o meu irmão terminou de abrir, minha mãe me puxou para dentro, me sentou no sofá, me dando água com açúcar. Eu contei tudo a ela, que me disse que deveria ser o meu anjo da guarda. Obrigada por ler meu relato, desculpa pelos erros, estou meio enferrujada para a escrita. Observação, ele tinha até asas, parecido com as imagens do arcanjo Gabriel. Rapaz, mas foi um anjo mesmo, assim, que a gente vê nos livros. O anjo com asa e tudo chegou e te... Mas você vê... Bom, ela falou aqui, né? Desde pequena vejo, ouço e sinto coisas paranormais. Então, ela já viu aquele ser, né? Sentiu, viu que tinha um escurão, um negócio lá, bicho de sorriso assustador. E também, assim como ela pôde ver o ser das trevas ali, ela também viu o anjo. Agora, e nós que não vemos? Quem nos garante que tudo isso não está acontecendo ao nosso redor, mas a gente não vê e não se dá conta, né? Mas pode ser que em algum momento que você sentiu, às vezes, alguma coisa esquisita, ou até sentiu algum medo, vai saber o que aconteceu naquele espaço que você não pôde enxergar. Será que não tinha algo terrível, algo das trevas, alguma sombra dessa querendo de alguma forma te atacar, e o teu anjo ou algum ser de luz veio e te livrou dessa e você não viu nada porque você não é médium. Mas você foi salvo de alguma coisa, e de quantas coisas já não fomos, será? E não nos demos conta disso, não é? Interessante. As 3 pedrinhas. Olá, Ana, me chamo Fulana e vim contar o meu relato para vocês. Por volta do ano de 2011, eu tinha 10 anos e desde pequena sou apaixonada por filmes de terror e coisas que envolvem o terror. Nunca tive medo, até isso mudar depois que eu presenciei algo sobrenatural. Já presenciei outras coisas também, que foi totalmente anormal, mas nada que supera esse ocorrido aqui comigo. Bom, era um domingo à tarde e eu estava brincando com os meus irmãos e uns amiguinhos de rua no pátio da minha casa, quando eu tive a brilhante ideia de fazer uma brincadeira de terror. No começo eles ficaram meio com medo, é óbvio, mas concordaram de brincar. Então eu peguei uma revista e cortei uma imagem de uma menina e um menino e falei que era João e Maria.
e joguei ketchup nas imagens e coloquei na janela e falei que estavam mortos e que tinha sido a Maria Sangrenta, porque naquela época eu assistia a Lendas Urbanas do Gugu, então eu comecei a assustar o pessoal com isso. Ai, gente. Foi chegando a noite, todo mundo cansado e meus amiguinhos foram para casa e eu e meus irmãos também fomos para nossa casa. Jantei, passou umas horas e fomos para a cama dormir. Ana, eu sempre fui de ficar acordada até tarde, altas horas da madrugada. Uma vez até amanheci. Eu não tinha um sono muito regulado e até hoje, com 21 anos, eu sou assim. Enfim, a noite chegou, todos foram dormir. Eu não me lembro o horário, mas acho que foi por volta das 2 da manhã que tudo começou. Ana, eu estava deitada, dormia eu perto da parede, minha irmã do meu lado e meu irmão na cama de baixo, que puxa, sabe, acho que é aquela cama auxiliar. Eu tinha costume de olhar para o teto até pegar no sono, já que eu tinha dificuldade de dormir. Estava eu passando o olho pelo teto, quando de repente cai uma pedra em cima de mim e parou na minha barriga. Eu me levantei, peguei aquela pedra, olhei para os lados e não vi nada. Então joguei a pedra no chão e deitei de novo. Achei esquisito, mas não fiquei com medo. Quando deitei novamente, caiu outra pedra e acertou meu braço. Eu levantei rapidamente, peguei a pedra e joguei no chão de novo. Só que eu joguei com irritação, sabe? Ana, eu tive a coragem de olhar debaixo da cama. Olhei para o meu irmão, achei que fosse ele, né? Mas ele estava dormindo e virado para o outro lado. E mesmo se tivesse sido ele, era impossível, porque eu ia ver ele e as pedras... Eu ia vê-lo jogando e as pedras estavam sendo jogadas por cima e não por baixo. Voltei a deitar e pensei, bom, se cair de novo eu levanto, chamo meu irmão e vou no quarto falar com meu pai. Dito e feito. Quando caiu a terceira pedrinha, ela caiu no meu braço, chegou até a doer um pouco, então fui lá, peguei as 3 pedrinhas e chamei meu irmão para ir lá no quarto chamar meu pai. Aí eu chamei o meu pai e é óbvio que ele ignorou. Pegou as 3 pedrinhas e disse que deve ter caído do meu bolso. Então ele colocou as pedrinhas no chão do lado da cama dele e mandou eu dormir. Mas Ana, como eu sabia que não foi isso que aconteceu, então eu fingi que eu acreditei nele e fui dormir. No outro dia, Ana, eu contei para minha mãe e como ela é evangélica, pegou aquelas 3 pedrinhas, orou e jogou elas embora. E depois disso nunca mais ocorreu nada. Porém, eu sempre vi coisas, mas nada tão pesado como esse dia aí das 3 pedrinhas. Esse foi o meu relato. Um beijo, Ana, amo esse canal. Um beijo para você, muito obrigada. Será que alguma coisa estava querendo chamar a sua atenção? Você atraiu alguma coisa com aquele tipo de brincadeira? Criando medo nos amigos e tal, acabou abrindo uma brecha para alguma coisa te seguir e querer chamar a sua atenção jogando as pedras? Que tamanho eram essas pedras? Fiquei curiosa. E materializou em cima de você? Não sei, mas eu acredito. A bruxa do bico vermelho. O moço que nos conta esse relato diz que contava a tia dele que o avô dele era militar de logística. E ele diz que grande parte dos homens da família dele, se não todos, serviram as Forças Armadas. Bom, o avô dele construía estradas de ferro para o exército na época. E isso funcionava assim. Um destacamento ia na frente e abria a mata. O outro vinha atrás, construindo os trilhos de trem. Assim, muito raramente, eles paravam em alguma cidadezinha ou lugarejos, onde os militares ficavam com suas famílias ali até que outro destacamento chegasse. E contava a tia dele, do moço que nos conta esse relato, que em um desses lugarejos, numa dessas cidadezinhas em que eles pararam, havia uma pequena venda de mantimentos. E a dona dessa venda era uma mulher de uma beleza esfuziante. Longos cabelos negros na altura da bunda, olhos negros, pele alva. Mas o mais marcante nessa mulher
é que ela sempre usava um batom muito vermelho, de uma cor muito viva, algo muito incomum para a época e seus costumes. Mas apesar da sua beleza ímpar, nenhum homem nunca ousou flertar com ela, pois alguns boatos diziam que ela e mais 2 meninas que a ajudavam na venda eram bruxas, e não era raro vê-las em noites de lua clara, as 3, nuas, dançando nas campinas, próximas à cidade. Acontece que assim que o destacamento do avô dele chegou no lugar e ele se instalou com a esposa, a avó do moço que nos conta esse relato, em uma pequena casa de madeira, essa mulher, a dona da venda, se apaixonou por ele. Dizem que ela perguntava para todos quem era o baixinho de poucos sorrisos que tinha acabado de chegar na cidade. E vez ou outra, quando ele ia na venda, ela não conseguia dizer uma palavra, como se ela ficasse extasiada com sua presença. Com o passar dos dias, uma velha senhora disse à avó do moço que nos conta esse relato: Maria, cuidado com a moça da venda, pois os mais velhos dizem que noite após noite ela vai ver o seu marido dormir. A avó dele ficou estarrecida, pois todas as noites eles dormiam juntos e até então ela não tinha visto nada de estranho. Sendo assim, ao cair da noite, a avó dele resolveu fazer uma vigília e esperar para ver se alguém diferente aparecia ali nos derredores da casa. A noite surgiu e com ela o típico frio do sul, mas a noite era de céu claro e a lua brilhava cheia e majestosa no céu. Foi quando no começo da madrugada, quando as lamparinas já não faziam mais muita luz, ela ouviu um barulho no telhado e pelas frestas ela viu um pássaro grande. E a tia dele dizia que era grande, era do tamanho de um cachorro de porte pequeno, o pássaro que estava no telhado. E esse pássaro tinha lindas penas azuladas. E o pássaro varou o telhado, tentando não fazer barulho. E vagarosamente o pássaro foi até o avô do moço que nos conta esse relato e se aconchegou no peito dele. E foi nesse momento que a avó dele deu um grito e engatilhou a velha garrucha. Com isso, a ave se assustou e lançou voo. E a avó dele pôde reparar que aquele pássaro tinha o bico coberto por um lenço vermelho. Um vermelho da mesma tonalidade do batom que cobria a boca daquela moça da venda. Sem pensar 2 vezes, assim que o pássaro estava próximo ao teto, ela deu um tiro nele. O tiro, dizia a tia do moço que nos conta esse relato, porque na verdade é ela que conta essa história. O tiro não acertou a ave, mas a pólvora que se espalhou pelo ar foi suficiente para arrancar algumas penas do pássaro. Penas que a avó dele recolheu e guardou porque eram lindas, mas que ao clarear do dia, pouco a pouco, tornaram-se negras e longas mechas de cabelo. No dia seguinte, depois da avó dele explicar cuidadosamente ao avô dele por que é que ela deu um tiro dentro de casa, o avô foi à venda e pôde se deparar com a moça, a dona do estabelecimento, usando um lenço na cabeça. E ele, curioso, perguntou sobre o adorno. E ela, vagarosamente, com lágrimas nos olhos, removeu o pano, deixando aparecer uma leve falha nos longos cabelos negros. Ele não teve dúvidas do que tinha acontecido e no mesmo dia pediu ao seu comandante que o transferisse de lugar. E assim o comandante fez. Nossa, eu cheguei a ficar com dó dessa bruxa nessa história, coitada. Lembrando aqui para vocês, pessoal, que não existem apenas bruxas más como essas que a gente viu nesses relatos aqui. Aqui eu foquei naquelas bruxas que a gente fala em bruxa, pensa nelas. Mas existem muitas bruxas por aí e muitas que são voltadas apenas para o bem, viu? Existem bruxas e bruxas boas, aquelas que têm consciência, né? As bruxas existem e muitas são boas. Na verdade é um maledito, olha só. Namorado maledito, maledeto, vamos lá, vamos ver o que esse namorado fez. Oi, tudo bem? Espero que esteja bem. Um grande beijo para você e para toda a sua família linda. Muito obrigada.
Vou contar o relato do meu ex-maledito. Não se preocupe, todos os nomes de pessoas, locais e atividades foram devidamente alterados. Eu fiz umas observações em negrito que é só para você entender, mas essas partes não é para ler no ar, entendeu, pessoal? Então, quando vocês quiserem mandar um relato e quiser deixar uma informação oculta só para eu saber, avisem antes, assim como ela está fazendo, e destaquem de alguma forma, ou deixem em negrito, ou deixa em outra cor, mas só me avisa logo no início do e-mail, que é para eu saber já o que eu faço ali para frente. Como ela disse, bom, só vou ler para mim aqui essas informações, ok? Vamos ao relato, lembrando, tá bom, ela não lê as partes em negrito, ok. Meu nome é Fulana, tenho 30 anos, já estava solteira há quase 2 anos. Resolvi entrar naquele aplicativo de conhecer pessoas e acabei conhecendo o maledito. Marcamos de sair. Fomos ao cinema perto da minha casa e logo no primeiro encontro ele foi super invasivo. Sabe quando a pessoa está do seu lado e fica tentando passar a mão em você? Ai, sei. Aí ele viu que eu não ia permitir e começou a querer esfregar o braço no meu peito. Ficava tentando colocar minha mão nos lugares que não dele, assim, sabe? Vá, no primeiro encontro, cara, vá caçar sapo. Eu achei um absurdo. Estávamos no cinema, em plena tarde, assistindo um filme voltado para o público infantil ainda. Bom, quando saímos, ele queria comer. E eu disse que eu não poderia ficar, que eu precisaria voltar para casa. Fomos para o lado de fora do shopping e eu fui de carona com a minha mãe para não gastar com... Fomos para o lado de fora do shopping e eu fui de carona com a minha mãe para não gastar com o estacionamento. O shopping fica a uns 5 minutos da minha casa, mas eu não queria ir a pé, então eu disse que eu ligaria para minha mãe. Ela queria esperar comigo, mas eu estava desesperada para me livrar daquele cara. Ele queria esperar comigo até minha mãe chegar, mas eu estava desesperada para me livrar dele. Eu disse que não, que era para ele se virar, para ele ir embora. Era para ele se virar para ir embora logo, que eu queria ligar para minha mãe. Finalmente o Uber do maledito chegou e eu liguei para minha mãe. Ele mandou mensagem no dia seguinte, dizendo que tinha adorado, que gostaria de repetir. Em um determinado momento, eu falei para ele o seguinte: só se for para tomar um café, em um lugar público, porque até parece que você se controla, né? Ele me questionou: como assim? Não sei. Tá. Não sei o que ela escreveu aqui. Não sei se é porque era burro mesmo, e mais pra frente vocês vão entender, ou se ele tava se fazendo né? Se fazendo de burro. Disse pra ele que ele era incapaz de se controlar, que eu me senti muito mal aquele dia no cinema, que estava claro que eu não queria um contato mais íntimo e ele forçava a barra. Ele ficou espantado, pediu desculpas e continuou mandando mensagens todos os dias. Eu demorava para responder. Na verdade, não sei por que eu ainda respondia. O maledito dizia ser evangélico e também dizia que era perseguido onde trabalhava, em todos os lugares, por isso ele não estava trabalhando. Por isso ele não estava trabalhando e ficava pouco tempo em cada emprego. Porque ele era perseguido em todos os lugares? Como assim? Na época eu fazia aulas de karatê em uma cidade que fica a 120 quilômetros de onde eu moro. Tá. Quando fui para a aula num dia, combinei com um rapaz de lá do lugar onde eu frequentava para me buscar em uma estação de trem próxima à cidade. O rapaz me buscou e eu estava empolgada. Porém, ficamos juntos o dia inteirinho e nada dele chegar em mim ou demonstrar qualquer sinal de afeto por mim.
Eu juro que eu fiquei confusa. Porque ele dirigiu mais de 100 quilômetros para me buscar numa cidade próxima, ficou o dia inteiro ao meu dispor, se ele não estava interessado. Ele me deixou na estação e nos despedimos com um beijo no rosto e um abraço. Isso foi combinei com um rapaz de lá do lugar onde eu frequentava para me buscar em uma estação. Bom, enfim, não sei se estava alguma coisa claro que era para acontecer ou não estava implícito, enfim. Em um mês voltamos a conversar. Cadê? Me perdi aqui. Então ele me deixou na estação e nos despedimos com um beijo no rosto e um abraço. Nessa hora, quando entrei no trem, bateu um desespero. Hoje eu vejo que era carência. É nessa hora que o maledito volta. Ele mandou mensagem e eu respondi rapidinho. Afinal, ele era muito bonito. Voltamos a conversar e logo marcamos de sair novamente. Em um mês, estávamos namorando. Ele veio em casa, comemorou meu aniversário, fazia surpresas lindas para mim, porém lá no fundo eu sempre desconfiava de algo por parte dele. Era estranho, sabe? Sabe aquela intuição, aquela coisa que vem, grita lá dentro, mas grita abafado, que a gente não sabe, mas que coisa estranha essa daí. Era estranho, sabe? Uma vez estávamos falando das redes sociais e descobri que ele tinha contato com diversas mulheres que ele conheceu no tal do aplicativo lá. Eu briguei com ele, disse que eu não queria, que não eram amizades. Ele já distorceu tudo e disse que eu era louca, que eu era doente, que eu estava sendo preconceituosa, que achava que ninguém prestava e que só eu era santa. Eu sempre deixei claro para ele que eu não pensava assim. Eu sei que existem pessoas boas nos aplicativos, porém, não eram essas pessoas para fazer amizade, sabe? Afinal, o aplicativo é de relacionamentos, assim, né? Tipo, enfim. Eram pessoas que estavam lá com outro propósito e como os perfis combinaram, havia outra intenção, exatamente. Amigos, você guarda no WhatsApp, sei lá, no Instagram, não sei. Então, eu não queria. Briguei com ele várias vezes e ele dizia que nós deveríamos ter vida social, conversar com outras pessoas. Eu achava aquilo um absurdo. Não, ele achava, conversar com outras pessoas, achava aquilo um absurdo. Só mais tarde eu percebi que ele não achava que era traição ficar batendo papo com outras mulheres. Achava super normal trocar o WhatsApp e ficar conversando coisas íntimas com elas. É normal. Até chamar para sair. O maledito, ele ia à igreja comigo. Eu também sou evangélica. Mas sempre notei um comportamento muito estranho nele. Pessoas cristãs, assim, né, que da igreja, eles não se interessam por outras coisas, tipo astrologia, ciganos, essas coisas, sabe? Respeito quem acredita, ela tá dizendo aqui, eu respeito quem acredita. Meu melhor amigo é homossexual e pai de santo. Mas religião, para mim, é igual política. Não, eu não discuto. Ele dizia que tínhamos que conhecer tudo, que era bom para podermos nos proteger. Ele vivia adicionando e seguindo videntes, cartomantes, etc. Dizia até que fazia consulta com uma. Questionei se quando ele começou a frequentar a igreja evangélica, ele não tinha aprendido que essas coisas não deveriam ser feitas. Ele, como sempre, distorcia tudo. Lembrando aqui, pessoal, por favor, respeitem, essa é a religião dela, essa é a crença dela, tá? Então, quando a gente pede respeito pra gente, a gente tem que respeitar o outro também, tá? Só um parênteses aqui, porque eu sei que tem gente que vai começar, mas por que isso é errado? Por que não sei o que? Critica. É a crença dela, é a religião dela, deixar ela, tá bom? Bom, a minha desconfiança já estava tão grande que um dia ele estava na sala da minha casa e sempre conversando com milhares de mulheres, achando que isso não era traição. Bom, depende, enfim. Uma determinada vez, fomos a um evento de karatê e minha amiga tinha combinado de me encontrar lá. Só que eu estava sem créditos no celular e ele ofereceu para ligar para ela do dele.
Eu aceitei, né? Acredita que ele salvou o nome dela nos contatos? Ela se chama Rosa. Ele salvou como Rosinha. Ele ficava pedindo para seguir ela no Instagram. Ela me contou porque achou natural, uma vez que eles se conheceram por WhatsApp. Contei para ela todas as minhas suspeitas e briguei com ele, dizendo: ele é minha amiga, não sua. Você não tem que ficar adicionando ela. Novamente, eu era a louca, a doente da história. Ela bloqueou ele depois que eu contei isso. Ele foi me buscar em um outro curso que eu fazia. Nessa ocasião, eu dei carona a uma amiga até o metrô. E para minha surpresa, ele adicionou ela também. O cara tem um problema. Foi um contato, de nem 5 minutos. Começou a adicionar várias pessoas que eu conhecia. E sempre falava muito mal do namorado dessas duas amigas para mim. Elas são mulheres lindas, ele falava. E os namorados... não, ele falava não, eu digo. Quer dizer, ela diz, né? Elas são mulheres lindas e os namorados também são bonitos. Mas ele dizia que sabia que eles não prestavam. Até disse assim: nossa, virou vidente, foi? Eu disse, né? Acho que até disse assim: nossa, virou vidente? Como sabe que eles não prestam? Se nem conhece a pessoa. Um belo dia, eu estava deitada no colo dele e fingi estar dormindo. Ele entrou no Instagram e eu memorizei a senha dele. Quando a gente tá desconfiada, filho. Ele entrou no Instagram e eu memorizei a senha dele. Ele seguia um padrão de senha muito óbvio. Quando ele foi embora naquele dia, eu entrei na conta dele. E para minha surpresa, entre aspas, milhares de conversas chamando mulheres para sair, para ir para casa dele. Na hora eu troquei os dados de recuperação da conta. Troquei os dados de recuperação da conta, e-mail e celular, para ele não poder entrar novamente e apagar tudo. Eu fiquei furiosa, mandei uma mensagem imensa, terminando tudo com ele. Eu disse que ele não me faria de palhaça, não, que já tinha visto tudo e que se para ele isso era normal, aquele tipo de conversa, para mim aquilo era inaceitável. Só uma observação aqui, ele morava sozinho, mas eu nunca fui na casa dele. Disse a ele que tinha feito um propósito com Deus e que apesar de não ser virgem, eu só faria sexo depois que eu me casasse. Era isso que eu queria. Ele no começo aceitou. Guarde essa informação, ele aceitou. Ele convidava mulheres de todas as idades para ir na casa dele. Até garotas, tá? Ele dava em cima. E eu peguei nojo dele. Ele me ligou às 7 da manhã, quando viu a mensagem. Ligou chorando, desesperado, e depois de muita conversa, resolvi dar uma chance. Só que nunca voltei a confiar nele. Ele disse que iríamos fazer um Instagram juntos. Foi o que fizemos. Ele adicionou os amigos dele e eu adicionei os meus mais próximos. Descobri algumas mulheres do aplicativo de namoro e excluí na hora. Ele nem questionou. Só que o comportamento dele passou agora para o Facebook. Ele tinha raiva porque mesmo com 4.000 amigos, ele nunca achou nada a respeito de mim. Nada errado, né? Não achou nada de mim. Já ele, com apenas 20 amigos, era uma desgraça. Adicionava várias pessoas que conhecemos. O maledito costumava dormir aqui no final de semana. Estava desempregado e morava longe, então economizava na passagem. Íamos à igreja no sábado à noite e ele dormia. Ia embora no domingo ou na segunda. Uma determinada vez, minha mãe falou para o maledito que Deus nunca deixava os seus filhos na escuridão e que tudo que era errado sempre vinha à tona. Ele olhou com deboche para minha mãe e ela questionou: "Por que, João? Não acredita?" Ele respondeu bem ironicamente: "Claro, dona Célia, acredito." Mas o tom de deboche era visível.
Na época, estava reformando o meu quarto e como meu irmão já tinha se casado, mas quando meu irmão já tinha se casado, fazia um tempo, o quarto dele ficou vazio. Então eu resolvi fazer um closet lá. Comprei 2 guarda-roupas e queria mudar do meu quarto para lá, assim ficarem todos os armários juntos, né? O maledito disse, vamos fazer isso juntos. Não precisa gastar dinheiro com montador. Bom, aí, né, então, a tonta aqui acreditou e aceitou a ajuda. Era melhor que tivesse pago alguém para fazer isso. O guarda-roupas é antigo, madeira mesmo, sabe? Pesado. Desmontamos tudo e na hora de montar, ele não conseguia. Começou a ficar nervoso e começou a querer montar na base da pancada, sabe? Graças a Deus que era um guarda-roupas bom, senão não ia aguentar, ia quebrar. Mesmo assim, ele estragou muito meu guarda-roupas. Eu fiquei com ódio dele e ele brigava comigo porque eu não tinha forças para aguentar o guarda-roupas. Meu pai veio na hora ver o que estava acontecendo. Ele meteu o rabinho entre as pernas. Ele e meu pai montaram. Meu pai disse que ele queria fazer de qualquer jeito. Quando reclamei das partes que quebraram, ele ficou bravo e ainda deu a entender que, como tinha feito de graça, poderia fazer qualquer porcaria, que eu tinha que ficar quieta e não reclamar. Alguns dias se passaram. Eu também estava sem emprego fixo, eu sou autônoma. E uma vez, uma amiga me chamou para trabalhar por um dia no negócio dela. Ele ficou visivelmente abalado. Estava quase chorando porque eu ia. Queria saber que tipo de clientes eu atenderia. Se eram homens, se eram crianças. Estava sondando para saber se eu poderia ter contato com algum homem. Fui porque afinal iria ajudar bastante o dinheiro. Eu também fazia outros tipos de serviços. O maledito queria muito fazer um desses procedimentos. E numa determinada vez, atendi 6 pessoas de uma só vez e sobrou produto. Na hora, pensei bem. Todo o desaforo que ele já tinha feito para mim e para minha família e não dei o que sobrou para ele do produto. Acabei aplicando em mim mesma e o que sobrou eu dei para minha cunhada, para a esposa do meu irmão. Fiz bem, porque estaria arrependida até hoje se tivesse dado algo tão caro a ele. Acabei fazendo um outro procedimento bem mais simples, só para tapear, mas lavei a alma. Usei os produtos sem dó. E ainda brigava com ele quando chorava. Peraí, usou nele ou não usou? Peraí, fiz bem porque estaria arrependida até hoje. Fiz bem se tivesse dado algo tão caro. Acabei fazendo um outro procedimento bem mais simples só para tapear. Um outro procedimento nele. Acabei fazendo um outro procedimento nele bem mais simples só para tapear. Mas eu lavei a alma. Ele sentia dor. Dei as injeções sem dó e ainda brigava com ele quando chorava de dor. Eu dizia, uai, você não é homem? Aguenta? Eu não fiz doer de propósito, é claro, mas confesso que não fiz com aquele cuidado que eu faço na minha mãe, sabe? Na reforma do meu quarto, queria pintar as paredes, mudar a decoração e ele se ofereceu para passar massa na parede. A burra aqui, mesmo lembrando do guarda-roupas, aceitou. Ele veio num dia da semana para passar massa e dizia que precisava ir para casa naquele mesmo dia. Fez tudo correndo, tudo de qualquer jeito. Encheu a parede de massa e na hora dele se trocar e tomar banho, eu falei para ele, use o banheiro lá de baixo, porque é mais fácil de limpar e minha mãe vai lavar ele amanhã. Minha mãe vai lavar aquele banheiro amanhã. Esse banheiro daqui ela lavou ontem. E aí ele achou ruim, reclamou. Eu disse pra ele que ele não ia tomar banho lá em cima e ponto final. Porque ele tava todo sujo, ia sujar o banheiro por causa da massa. Era pra ir lá embaixo, porque o banheiro era bom também. O chuveiro funcionava perfeitamente bem, não tinha motivos pra reclamar.
Naquele dia, ele nem esperou minha mãe voltar do mercado para levá-lo até a estação de trem. Chamou um Uber e saiu correndo. Eu disse para ele que sabia que ele estava com pressa porque com certeza iria se encontrar com alguém. Ele simplesmente me acusou de ser doida, mas não justificou a pressa dele. Quando meu pai viu o que ele tinha feito, disse que ia matar o maledito. Meu pai depois ficou horas lixando a minha parede para pintar. Ele fez tudo de qualquer jeito, querendo acabar na pressa. Deixou o banheiro um nojo. Parece que sujou tudo de propósito, sabe? Nossa, ficou com raiva porque eu não deixei ele tomar banho no banheiro que ele queria. Quando chegou em casa, perguntou se meu pai tinha dito algo sobre o trabalho dele. Aí eu disse que ele apenas reclamou da sujeira e que tinha tirado grande parte da massa que ainda estava molhada e saiu bem fácil, pois ele tinha feito errado. Ele mandou uma carinha rindo e disse que não estava errado, era só lixar depois. Jamais daria o braço a torcer, né? E falaria que o meu pai gastou horas nisso. Mesmo tirando de verdade quando estava molhado, deu trabalho. Alguns dias depois, fomos à igreja e o pastor falou o seguinte: irmãos, não procurem nada, porque Deus trará até vocês. Coisa errada não fica oculta. A sujeira não fica para sempre debaixo do tapete. Aí ele olhou cinicamente para mim e para minha mãe. Naquele fim de semana, foi tudo normal. Fomos à igreja, ele dormiu em casa e foi embora domingo. Uns dias antes, havia questionado ele com relação a uma mulher que apareceu na página dele. Ele disse que haviam trabalhado juntos e eu apenas disse ok. Mas é claro, com aquele histórico, né? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. 2 ou 3 dias depois, essa menina sumiu da página dele. Sem eu nem perguntar, ele veio falando que havia bloqueado a menina porque ela havia se tornado uma pessoa arrogante. Na hora, já imaginava o que tinha acontecido. Dito e feito, eu recebi uma solicitação de mensagem no Facebook e no Instagram, no meu particular, e a menina dizia: cuidado com o João, ele é um safado, ele deu em cima de mim e eu briguei com ele. Até me bloqueou com medo. Na hora, eu chamei ela e perguntei: oi, você poderia me mostrar o que aconteceu? Teria prints? E ela disse: não, deixa pra lá. Aí contei toda a história pra ela e até o que ele tinha dito dela. A menina ficou com raiva porque ele a ofendeu e me mandou os prints. Mandei tudo para ele. Ainda assim, ele não assumia o erro. Ele conversava com ela, dizia que estava namorando, mas que eu era possessiva. Convidou ela para ir à casa dele. Ela, se dando ao respeito, brigou e disse que não precisava sair com um homem comprometido. Ele ficou todo nervosinho. Que Deus te abençoe, seja feliz, querida. E bloqueou ela. Tirei o chapéu para essa garota. Ela realmente pensou no próximo e foi muito honesta e sincera. Mandei tudo para ele. Ele disse que ela havia manipulado a conversa, que ele disse que eu estaria junto com ele quando ela fosse visitar. Claro que não acreditava em mais nada do que ele dizia. Falei que o que mais me deixava chateada era ele não assumir que tinha feito besteira e não achar que aquilo era traição. Depois desse dia, mal nos falamos. Aí descobri que ele tinha feito um Instagram só dele e já tinha adicionado várias pessoas. Mostrei a ele. Ele, com mania de perseguição, achou que alguém tinha me contado. Burro! Nem sabe que o Instagram dá sugestões? Bom, terminei com ele, fiquei furiosa. Ele não queria assumir que estava errado, não respondia nada, apenas falava ok como quiser. Coloque minhas coisas na sacola, coloque também tal coisa, seja feliz, eu te abençoo. Disse que ele não era ninguém para me abençoar e que essa bênção eu dispensava. Empacotei as coisas dele e até hoje não veio buscar. Depois que terminamos, o excluí de tudo, bloqueei.
Minha mãe manteve no Facebook para observar o que ele ia fazer, para dar aquela stalkeadinha. Chamou a minha amiga, aquela do curso da carona de 5 minutos. Chamou a minha amiga, porque sabia que se chamasse a outra ia levar, né? Depois, ela veio me contar que ele chegou nela enquanto fazíamos umas fotos para documentos. E a minha amiga veio de... Depois ela veio me contar que ele chegou nela enquanto fazíamos umas fotos para documentos. A minha amiga veio dizer que ele estava sofrendo, que queria voltar, mas que eu era doente e precisava me tratar. Eu não respondi. Mandei print da conversa dele com a outra menina. Ela logo sacou e falou para ele não alimentar esperanças, que eu não queria mais. Ele mudou na hora e brigou com ela. Disse que jamais tinha falado de voltar. Passados alguns dias, excluí todos os amigos dele do Face e ficou apenas com pessoas que eu conhecia. Acabou por excluir todas as redes sociais, pois ninguém interagia com ele. As pessoas que lá estavam nem se atreviam a falar com ele, pois já sabiam de toda a história. Desculpa, eu sei que o relato está imenso, mas eu tô tão aliviada. A melhor parte vem agora. Quando ele saiu da minha vida, resolvi arrumar e investir no meu quarto. Quando estávamos juntos, ele questionava por que eu gastava o meu dinheiro. Queria que levasse ele para sair, sabe? Jantar fora. Ele queria isso. Então, eu sempre escondia o quanto eu ganhava, que ele meio que ficava de zóio. Nessa arrumação, encontrei várias almofadinhas com alfinetes. Olha, eu tenho muita coisa mesmo, mas eu sei quando algo não é meu. Logo que ele foi embora, comecei a me sentir mal, mas estava decidida a não voltar com ele. O maledito sempre dormiu no outro quarto, e aí eu resolvi revirar os meus guarda-roupas. Achei várias dessas almofadinhas. Perguntei a um amigo, e ele disse que aquilo tinha cara de voodoo. Achei muito estranho. Lembrei que estava em processo seletivo e logo depois que o maledito orou, entre aspas, por mim, eu fui muito mal. Estava mal no dia da dinâmica de grupo e fui desclassificada. Eu chorei muito. Quando encontrei essas coisas, vi a data da minha dinâmica escrita numa dessas almofadinhas. Nem contei para minha mãe. Simplesmente levei tudo na igreja, falei com o pastor, oramos e aquilo foi tudo jogado no lixo. Hoje eu me sinto melhor. Não tenho mais aquela energia carregada. Esvaziei cada cantinho dos lugares onde ele tinha acesso em casa. Até o quarto da minha avó, que fica do outro lado da casa, eu olhei tudo. Depois disso, paramos de ficar doentes. Começamos a ficar doentes quando ele começou a frequentar nossa casa. Graças a Deus, essa experiência terrível durou apenas 3 meses, mas parece que foram 3 anos. Hoje eu estou muito bem, trabalhando no emprego que o maledito não queria que eu tivesse. Estou noiva e me caso no fim do ano. Vou mudar de país. Desculpe se o relato ficou grande, mas precisava desse desabafo. Fico feliz por você dar esse espaço. E mulheres, lembrem-se, se o cara fica te diminuindo, falando que você é louca e que você nunca vai encontrar alguém como ele que te ature, sai fora. Você merece mais. Obrigada por ter contado o meu relato e muitos beijos para você. Um beijo para você, muito obrigada. Então, peraí. Depois de tudo isso, ele ajudou a montar os guarda-roupas e tal. Você encontrou várias almofadinhas com agulhas enfiadas e numa dessas almofadinhas tinha justamente uma data escrita e era a data onde você faria uma espécie de uma dinâmica, tipo uma entrevista para ser admitida, o que é? Num emprego, num curso, não sei. E acabou sendo desclassificada. Um processo seletivo. Esse cara deve ter feito alguma coisa aí. Qual que era o objetivo dele, hein? Porque parece que não tinha muito amor ali da parte dele, não. E o que? Ele tava querendo o quê? Se aproveitar de você, de alguma forma? Cara, é meio
meio... Gente do céu. Ai, por isso, gente, quando vocês começarem a perceber um comportamento... Olha, já não era para ter passado... No primeiro dia já notou o comportamento que não foi muito legal, né, do cara. O cara já se mostrou que não foi muito legal no primeiro encontro. Então, a gente deve ficar sempre atento. E quanto antes cortar esse tipo de relação, que não era legal. Porque assim, o ciúme excessivo não é legal, sabe? Você ficar cobrando daqui com ciúme de lá. Tem que ter confiança. E não dar motivos também. Ai, gente, o que é isso? Tá no relacionamento e tá lá, nos aplicativos de relacionamento. É normal, amizade. Então você precisa arranjar uma amizade a cada 5 minutos na esquina e com mulheres ainda, né? Esse irmão desse, filho, pensa que engana quem? E vamos ler mais um relato, que é este daqui. O Milagre de São Francisco. Olá, Ana Paula, meu nome é fulana, porém vou usar um pseudônimo de Mameca. É isso? Sou brasileira, mas vivo na Itália. Por isso que escreveu aqui o Milagre de São Francesco. Sou brasileira, mas vivo na Itália, pois meu marido é italiano. O milagre aconteceu com meu marido. Nós somos casados há 5 anos e ele está sem trabalho desde então. Ele enviou currículo para toda a Itália e não conseguiu nada. No ano de 2019, abriram vários concursos, pois aqui já havia muitos anos que não faziam concursos. Meu marido Então, meu marido viu uma grande oportunidade aí. Começaram os concursos e ele se inscreveu em vários, porém na última fase ele não passava, ou entrava na graduação, mas na parte final. Entrava, mas tipo na lista de espera, digamos assim, acho que é isso. Ele já estava perdendo as esperanças. Eu, porém, sempre gostei do sobrenatural, e vendo coisas sobre isso, conheci o seu canal. Assistindo os seus vídeos, eu vi relatos de pessoas que pediram ajuda aos santos. Ana, eu fui criada em uma família evangélica que não crê em santos. No mês de maio, ele fez um concurso em Milão e passou na primeira fase. E no mês de junho, teria que fazer a segunda fase, que é a prova oral. Ana, ele estuda com vários livros que têm mais de 2.000 páginas. Ele estuda de dia e de noite, mas quando faz a prova oral sempre falta 1/10 e ele fica destruído com isso. Quando ele fez esse concurso em Milão, ele se inscreveu em 2. Um que faria em uma semana e o outro na semana seguinte. O concurso que ele fez na primeira semana, a prova oral foi como as outras. Faltou 1/10 e ele voltou de cabeça baixa e disse: "Não consigo". Na semana seguinte, ele voltou a Milão para fazer o outro concurso e chegou lá totalmente desanimado, sentindo-se já um fracassado. Eu estava em casa e me lembrei dos seus vídeos que falavam de milagres, de santos. Então, mesmo que a minha religião não acredite em santos, eu fiz uma oração a São Francisco de Assis, pois é o santo que meu marido é devoto. Mentalizei as perguntas que cairiam na prova dele e disse que, se São Francisco o ajudasse, nós iríamos à sua igreja em Assis e escreveria no seu canal e te enviaria uma foto da igreja. Ana, você não vai acreditar. Na prova oral dele, caiu as perguntas que eu mentalizei e ele finalmente conseguiu. Agora eu tô aqui pagando a minha promessa. Ana, em setembro ele começa a trabalhar. Estou muito feliz e grata a São Francisco, ou a San Francesco. Desculpa por ter ficado grande. Ficou nada, curto. Não sou muito prática em me expressar. Ai, como que eu falo isso aqui agora? Um bacione grande a te... Eu não sei falar italiano. Um bacione grande a te, alla tua família e a tutti assombrados. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Depois, eu vou...
Eu vou ver a foto da igreja. Ih, me perdi aqui, peraí. Aqui. Tá, depois eu pego aqui pra eu abrir. Depois eu vejo tudo certinho, viu? Muito obrigada, que bom que deu tudo certo, olha só. Deu tudo certinho. Muito bom. Fico feliz quando as coisas dão certo aí. São Francisco de Assis. O tufo de cabelo amaldiçoado, credo! Atenção, todos os fatos presentes aqui são verídicos, não haverá nomes. Muito obrigada, sim. Sim, né, espera-se que os relatos sejam sempre, quer dizer, tem uns que a gente espera até que não seja, né, que é triste e tal, mas vamos lá. Ai, eu que vou começar a tossir agora. Ai, Laia. Quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, a minha mãe, como de costume, estava cuidando do jardim. Um dia normal como qualquer outro. Quando ela se depara com algo muito estranho, ela viu, perto do nosso muro, uma espécie de tufo de cabelo. Mas era algo fora do normal, porque obviamente todos nós conhecemos muito bem as características dos nossos cabelos. E era algo que não era nosso. Então, por enquanto, sem falar nada conosco e achando aquilo tudo muito estranho, ela decidiu colocar fogo naquele tufo de cabelo. Foi quando que pela surpresa, acho que para surpresa dela, o tufo de cabelo simplesmente não pegava fogo. Estranho, né? Essa parte do corpo é a primeira que pega fogo e imediatamente se destrói. Ficando assustada com a situação, ela decide chamar a gente para presenciar o que estava acontecendo. Nós ficamos ali paradas, olhando aquilo que não sabíamos explicar. Tentamos de tudo, chegamos ao ponto até de tentar jogar álcool e construímos uma espécie de fogueira ao redor daquilo, chegando a ficar minutos lá esperando que algo acontecesse, mas nada. O tufo ficava lá, queimando, como se fosse fogo. Ah, não, ele ficava lá, tipo, com o fogo tentando consumi-lo. Mas era como se fogo não fosse nada ali, que ele não queimava. Então, horas se passaram quando decidimos chamar alguém, porque assimilamos aquilo com algo espiritual. Telefonamos para uma mulher, que na época era nossa vizinha, e nos confirmou que aquilo poderia sim ser algum tipo de feitiçaria, e orientou para que levássemos tudo aquilo para uma correnteza de um rio e que de lá seguisse seu caminho para bem longe de nós. E foi o que fizemos. Levamos o tal objeto desconhecido para um rio que tem perto de onde moramos e jogamos aquilo lá. Nós ficamos bem assustadas na época e pensamos que era algum tipo de ataque à nossa aparência física. Por quê? Mas o tempo passou e deu tudo certo. Nossos cabelos continuaram lindos e saudáveis. E continuamos melhorando tudo que é possível sempre. Achou que era algum trabalho para destruir o cabelo delas, alguma coisa assim. Esse acontecimento me lembrou um relato que popularizou muito aqui no canal, o relato 47, a Barbie enfeitiçada. O que aconteceu com aquele tufo, aconteceu com aquela Barbie, mas o tufo de cabelo não explodiu, apenas não queimava. Hoje estou com 25 anos e me considero uma pessoa muito firme nas minhas ideias. Um beijo, Ana, e parabéns aos dois pelo trabalho duro no canal. E espero muito sucesso para todos. Um beijo para você, obrigada. Mas tem vários relatos aqui de objetos que, em teoria, deveriam pegar fogo facilmente e não pegam. Muitas vezes eles vão pegar fogo só depois de uma oração ali em cima, né? Acho que foi o caso desse cabelo aí. Realmente estranho, né? Estranho, mas verdade.
presenciando uma possessão espiritual. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu numa sexta-feira, no dia 13 de abril de 2012. Era noite e ele e alguns parentes decidiram ir até uma pastelaria próxima, para passar algum momento ali de descontração. E no caminho eles encontraram um morador de rua, que olhou para eles e disse: Temam por aqueles que já se foram, pois um dos que partiram hoje atormentará aquele de pouca fé. Todo mundo deu risada e continuou andando. Bom, então eles chegaram até a pastelaria, fizeram seus pedidos, só que em pouco tempo o lazer se tornou confusão e desentendimento. Ele conta que naquela noite ninguém ingeriu bebida alcoólica, mas uma parente dele, que ele vai chamar aqui de vítima, estava agindo de forma inquieta. Ela estava inquieta, ela olhava para cima e por um momento ele jura ter visto os olhos dela brancos. Bom, na hora de ir embora, eles pagaram a conta, se levantaram da mesa e depois de alguns passos ali que eles estavam indo embora, a vítima começou a chorar. Ele conta que ele já estava alguns passos na frente ainda, ele já estava mais à frente, mas podia ouvir os soluços de choro dela. Então todo mundo estranhou, olhou para ela e perguntou o motivo. E ela não respondia nada. E ele diz que chegando na casa dele, a vítima se deitou na escadaria de cabeça para baixo e chorava muito. E aí ele sentou ao lado dela tentando puxá-la para baixo, para que ela entrasse na casa. Mas ela o puxou para cima, colocou a boca dela bem perto do ouvido dele e cochichou uma coisa, com uma voz estranha. Essa noite será longa, minha criança. Seja forte. E enfim, 2 dos homens que eram parentes dele lá e estavam juntos, puxaram essa moça carregada para baixo, né, da escadaria. E colocaram ela em cima da cama do moço que nos conta esse relato. E ele diz que ela alternava entre choro e riso. Em pouco tempo, assim, ela chorava, de repente estava rindo, de repente estava chorando de novo, de repente ria. E ele diz que já não reconhecia as feições dela. Parece que não era ela. Então começou a bater um desespero nele, ele começou a chorar também. E aí, passados uns 25 minutos disso, a moça se levantou da cama, urinou no chão, olhou para eles, riu e sentou em cima da própria urina. Depois disso, ele saiu correndo, foi até uma vizinha, que era benzedeira, curandeira, e foi chamá-la para ajudar. Aqui ele vai dar o nome para ela de A Salvadora. E essa mulher veio com uma sacolinha de camurça, chegou na casa dele, abriu a sacola, colocou o conteúdo da sacola em cima de uma mesa, e aí ele pôde ver ali algumas imagens de santos católicos, um crucifixo de madeira, né? Ervas, plantas, alguns papéis, água benta. E essa senhora caminhou para o quarto dele e quando colocou os pés no quarto dele, a vítima já começou a berrar para ela ir embora. E a moça começou a morder a própria língua e se arranhar. E a salvadora pediu para que amarrasse a moça na cama com cadarços e depois saiu. Já na sala, essa senhora, a salvadora, disse para o moço que nos conta esse relato e para os seus parentes que essa moça, a vítima, estava sofrendo uma possessão espiritual e que eles precisavam chamar uma ambulância do SAMU. E ele disse que não entendeu por que chamar a ambulância do SAMU. E a senhora explicou para ele que possessões assim são interrompidas quando a pessoa que está sendo perturbada, aflita e possuída pelo espírito dorme. Então eles ligaram para o SAMU e voltaram para o quarto. Então a salvadora olhou para a vítima e ficou ali passando nela as plantas, ervas e falando alguma coisa, recitando, falando alguma coisa que eles não entendiam direito e piscando os olhos bem rápido. Todos rezaram e então o quarto silenciou. E então a salvadora perguntou: Qual o seu nome? E eles ouviram uma resposta violenta: Luiz! Luiz! Ele disse que sentiu um arrepio e gritou para aquilo parar, para que aquilo fosse embora. Mas aí ele é que ouviu insultos e o espírito do Luiz ainda disse para ele: Me respeite ou será castigado. E então o moço que nos conta esse relato foi puxado para fora do quarto pela salvadora. E ela fez várias perguntas para ele, mas a única que ele consegue lembrar é que ela perguntou se o espírito disse alguma coisa para ele. E ele respondeu que sim. Disse, naquele momento na escadaria, o espírito disse para ele ser forte.
Na verdade, a vítima, né? Ele não sabia o espírito, a vítima, mas a moça disse para ele lá no ouvido dele que era para ele ser forte e que a noite ia ser longa. A velha curandeira então disse que naquele momento provavelmente foi um anjo da guarda avisando que a família dele estaria guardada e que aquilo foi um teste de fé para todo mundo e que Deus estaria todo o tempo ao lado deles. E ele disse que aquilo trouxe uma paz para ele que o dominou e ele ficou confiante de que aquilo ia acabar logo. Passou mais ou menos 1 hora e a ambulância chegou e perguntaram o que estava acontecendo. Então a senhora lá, a salvadora, inventou uma história pedindo para que eles fizessem a moça dormir com alguma droga. E então os médicos a colocaram dentro da ambulância e nesse momento a moça virou olhar para ele, para o moço que nos conta esse relato, através da janela do veículo. E ele conta que encarou aquele olhar de volta e percebeu que o espírito estava com raiva. Fecharam a ambulância e levaram a vítima. No dia seguinte, todo mundo da família dele que presenciou o ocorrido combinaram de não tocar no assunto, fingir que foi tudo um sonho. E na manhã de sábado trouxeram a vítima para a casa de uma outra parente dele. E ela ainda estava dormindo. E quando ela acordou, cumprimentou todo mundo normalmente e a salvadora disse que ela não ia se lembrar de nada. Mas ele, o moço que nos conta esse relato, diz que nunca vai esquecer o que aconteceu aquela noite. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.